Fala galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um PQP News e hoje vamos falar da nova Cannondale System 6, a primeira bicicleta aero para ciclismo de estrada da Cannondale. Ligeiramente atrasado para a festa, mas antes tarde do que nunca, né Cannondale? Bom, então a Cannondale anunciou a System 6, que de acordo com eles é a bicicleta mais rápida. Deixa eu fechar aquela janela que tá com barulho. Então, que é a bicicleta mais rápida autorizada pela UCI entre as concorrentes das bicicletas também. Autorizada pela UCI por quê? Porque a UCI tem aquela questão da proporção de 3:1, ou seja, uma bicicleta não pode ter esta dimensão mais de 3 vezes maior do que esta espessura aqui. Ou seja, se ela for maior que isso, ela não é aprovada pela UCI para o ciclismo de estrada. No triatlon pode. Enfim, essa é a regra da UCI. Então, a Cannondale fez essa bicicleta e, de acordo com ela, até o momento, porque estão lançando várias bicicletas aí no mercado, já saiu a Avenge, deve sair a Madonna daqui a pouco, enfim. Mas, de acordo com a Cannondale, de acordo com os testes que eles fizeram, inclusive com uma nova métrica desenvolvida por um dos membros da equipe deles, que isso é até bastante interessante. O Nathan Barry, que é um dos integrantes do time de design deles, ele apresentou a tese de PhD dele em análise aerodinâmica no mundo real de bicicletas. E ele criou uma métrica que é como se fosse uma medida média do arrasto aerodinâmico da bicicleta. Ou seja, eles pegam uma média da performance da bicicleta, a performance aerodinâmica da bicicleta em diferentes situações de vento. Ou seja, vento de frente, vento com 5 graus, com 10 graus, com vento lateral e tal. E aí eles vão fazendo essa análise dos diferentes performances da bicicleta nesses diferentes tipos de vento. E aí tiram uma média disso e aí eles conseguem fazer uma média comparativa entre essa bicicleta da Cannondale e as outras bicicletas do mercado. E foi isso que eles fizeram, de acordo até com esses gráficos aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa linha verde é a linha que mostra a performance do arrasto aerodinâmico da Cannondale comparado com as outras, ou seja, ela tem menos arrasto aerodinâmico. E aqui essa média das performances dela nos diferentes tipos de vento, ela tem aí na média uma situação mais baixa que a segunda colocada aqui, que é a Trek Madonna, depois vem a Felt AR, depois a Cervelo, aí a Venge Vias depois, Giant Propel, Cannondale, da Canyon Aero Road, a Pinarello e depois a Scott Foil. Para o desenvolvimento dessa bicicleta, eles usaram primeiro o CFD, Computational Fluid Dynamics, que é um sistema de computador que, através do projeto da bicicleta, o projeto em computador, eles simulam os fluidos, no caso o vento, passando pela bicicleta, e aí depois de fazer o projeto nesse programa, eles vão para o túnel de vento para validar os resultados. Algumas coisas interessantes é que o próprio Nathan Barry falando que a questão da aerodinâmica, muita gente pensa que a aerodinâmica ela é uma coisa que gera um benefício só para os ciclistas profissionais ou para o cara que anda rápido demais e tal. E uma informação interessante que esse cara, que ele é PhD em aerodinâmica, disse é que a partir de 15 km por hora, 50% da resistência que existe contra o ciclista no ato de pedalar é causado pelo vento. Ou seja, a partir de 15 km por hora, metade da força que você está fazendo é feita para vencer o vento. Então, qualquer ciclista pode ser beneficiado pela aerodinâmica, sendo ele profissional ou não. Outro dado interessante é que essa bicicleta com subidas com até 6% de inclinação, aí ele não falou qual que é o parâmetro aqui, ela até 6% de inclinação, ela é mais rápida que a Super 6 Evo. Em subidas mais inclinadas do que isso, mais de 6%, aí a Evo passa a ser melhor. A Evo é 1 kg mais leve do que a Super 6. Aí eles até falam aqui que no caso de um ciclista que tiver um peso-potência, uma relação peso-potência melhor, aí essa questão pode até mudar, pode ser uma subida mais inclinada que ainda vai valer a pena a bicicleta aerodinâmica. Mas eu não achei aqui os dados específicos para qual foi a relação desse negócio dos 6%, então fica essa informação aí.
alguns testes interessantes que eles fizeram. Por exemplo, eles subiram o Alpe d'Huez comparando a Super Six Evo com a System 6. Eles pegaram um ciclista de 62 quilos e ele botou 350 watts constante durante a subida do Alpe d'Huez, que é uma subida de 14 quilômetros. Nesta subida, com o ciclista de 62 quilos, a Evo foi 10 segundos mais rápido do que a System 6. Já um ciclista de 75 quilos mantendo 300 watts durante a subida inteira, a diferença foi de 19 segundos. Ou seja, é aquilo que a gente estava falando. O ciclista mais leve, a relação peso-potência dele geralmente é melhor do que o ciclista mais pesado. Então, a diferença da System 6 fica menor, ou seja, ele consegue compensar mais essa diferença de peso da bicicleta. Então, o ciclista mais pesado tem mais prejuízo usando a bicicleta aero do que o ciclista mais leve. Outro teste legal que eles fizeram, sprint, 200 metros a 60 km por hora. O ciclista manteve 1000 watts de potência durante esses 200 metros para manter 60 km por hora. E a diferença do ciclista que usou a System 6 com a Super Six Evo, que é a bicicleta tradicional da Cannondale, foi de 7,2 metros, ou seja, mantendo 1000 watts durante 200 metros, o ciclista que estava com a bicicleta aerodinâmica, a System 6, chegou 4 bicicletas na frente do cara que estava com a Super Six Evo. Outro número bastante interessante comparando ainda a Super Six Evo com a System 6. Numa descida de 5% de inclinação, você pedalando a 60 km por hora, o ciclista com a System 6 precisou colocar 200 watts de potência para chegar nos 60 km por hora. Já o ciclista com a Super Six Evo precisou de 309 watts para manter os 60 km por hora. Ou seja, mais de quase 110 watts a mais para manter a mesma velocidade. Então, para vocês verem a diferença da questão da aerodinâmica. Bem interessante isso. E aí eles fazem aqui também uma comparação, comparando a Super Six com uma bicicleta leve moderna, a classificação que eles dão aqui não é mais a Super Six Evo. Para você andar a 48 km por hora, com a System 6, você usa 50 watts a menos de força do que com uma bicicleta moderna leve, que é o que eles estão colocando aqui. E se você tiver no vácuo, você vai fazer 30 watts menos de força andando nesse mesmo 48 km por hora se você tiver com a System 6 do que com a bicicleta leve. Nos últimos 10 km, eles fazendo ali o teste de 10 km como se você estivesse numa fuga. Comparando a System 6 com uma bicicleta moderna leve, você economiza 3 segundos por quilômetro, ou seja, em 10 quilômetros você vai chegar 30 segundos mais rápido, fazendo a mesma força, andando com uma bicicleta aerodinâmica e com uma bicicleta normal. Lembrando, aí sempre vem alguém fazendo aquele comentário: mas a bicicleta aerodinâmica não vai fazer você ganhar a corrida. Não vai fazer você ganhar a corrida. Isso aqui é comparando o quê? O mesmo ciclista está aqui fazendo 300 watts com essa bicicleta, aí o mesmo ciclista está aqui com essa bicicleta fazendo 300 watts. Com essa daqui, ele vai andar 3 segundos mais rápido. É a mesma pessoa. Não estou falando que se você comprar uma bicicleta aérea, você vai ganhar de ninguém, não. Estou falando que você vai andar um pouco melhor que você mesmo. Entendeu? Essa aqui é a comparação. E aqui falando de algumas questões de detalhe de design da bicicleta, ela tá bem bonita. Gostei da forma, ela tá com essa frente integrada, que vocês verem a integração do garfo dianteiro com a parte ali do down tube. É legal, dá uma certa limitação na movimentação do garfo, mas do ponto de vista da dirigibilidade da bicicleta não faz diferença, porque você não faz curva tão fechada assim com a bike de estrada. A integração da mesa, ali existe uma integração sim, os fios passam por dentro de um acabamento que tem ali, que serve também como ajuste de altura da mesa, entram no quadro para ficar toda a questão aerodinâmica. Uma outra grande novidade são as rodas. Eles desenvolveram essa roda que é a Knot 64. Ela tem 64 milímetros de profundidade de perfil e ela tem a impressionante largura do aro de 32 milímetros, ou seja, ela tem capacidade de aguentar um pneu de até 30 milímetros, ou seja, mesmo você colocando o pneu mais largo possível, a roda ainda é 2 milímetros mais larga que o pneu. A composição mais aerodinâmica, de acordo com os testes, que essa bicicleta pode chegar, é com o pneu 26.
e a largura do pneu e a forma com que o pneu encaixa na roda é até uma patente da Red, que é a famosa fabricante de rodas também, que aí a Cannondale pegou a licença com eles para poder desenvolver essa roda. E de acordo com eles, essa questão dessa largura faz com que você consiga desenhar melhor o perfil da roda ali para que ela tenha uma melhor performance aerodinâmica. Então, e outra questão é que como o pneu é muito largo, eles falando aqui que com o pneu 23, na hora que você coloca ele no aro, como o aro é muito largo, ele acaba medindo o mesmo tanto que um pneu 26. Então você acaba tendo um pneu um pouco mais largo. O quadro tem um espaço bem bom, um tire clearance ali que eles chamam, que é o espaço para o pneu, que é bem largo, então a bike está bem interessante. Essas rodas, eles até colocaram o gráfico aqui, que ela só não é mais aerodinâmica que a Roval 64 da Specialized, isso de acordo com o gráfico que eles colocaram aqui. Eixo passante, ela só tem versão com freios a disco. Eixo passante só que com aquele sistema que acho que foi primeiro desenvolvido pela Mavic, que é um sistema que você tem um corte numa das pontas do garfo ali, que você não precisa tirar o eixo passante inteiro da roda. Então, vamos supor que isso aqui é um eixo passante. Aí você teria que tirar ele inteiro da roda para tirar a roda, colocar de novo e colocar. Nesse caso, o que você faz? Você tira ele só um pouquinho, aí ele sai por esse corte que tem no garfo, e aí você consegue trocar a roda sem precisar tirar, ou seja, na hora de colocar o alinhamento é mais fácil e tal. E eles também fizeram, para você apertar o eixo passante, você só precisa dar 5 voltas no eixo, em vez de 10 voltas, que é o tradicional, ou seja, você facilita bem a troca de roda. Então é isso. Uma outra coisa interessante é que ela vem com um potencímetro, que você pode comprar a bicicleta, ela já vem com um potencímetro integrado. Você não paga mais por esse potencímetro porque ele vem desligado. Se você não fizer questão do potencímetro, ele vai vir, mas ele vai vir desligado. Aí se você quiser ativar ele, você paga $490 e aí eles fazem eles ativam o seu potencímetro com um update lá que eles fazem com um aplicativo que eles usam, que aí você passa a poder usar o potencímetro. Isso foi meio que assim, eles botaram um potencímetro integrado, que é uma coisa legal, mas eles não quiseram penalizar quem, em tese, não faz questão do potencímetro. Então, se você não quiser pagar $500 a mais embutido no preço da bike por conta do potencímetro, você não paga. Aí, se você quiser, você ativa ele depois. Bom, então é isso. Esses são os principais detalhes aqui da Cannondale System 6. Espero que eu tenha conseguido passar aqui para vocês boa parte dos detalhes. Like no vídeo, se inscreve no canal, dá uma passada no Patreon para ver como é que faz para ser um apoiador do canal e os benefícios de ser um apoiador do canal. E é isso. Comentários aqui sobre a nova bike. Valeu, galera. Abraço para vocês e até amanhã.